Olá, meu nome é Thiago Vilhena Oliveira e eu sou acadêmico do curso de farmácia da Universidade Federal do Amapá e esse é mais um vídeo do Pet Help. E aqui nesse vídeo eu vou abordar um pouco para vocês sobre a adaptação celular. Mas afinal, o que é a adaptação celular? A adaptação celular é a capacidade das células de se ajustarem a condições adversas ou alterações no ambiente, mantendo sua função e viabilidade. Essas adaptações podem ser classificadas em diferentes tipos, incluindo a hipertrofia, a atrofia, a hiperplasia, a hipoplasia e a metaplasia. Vale destacar que essas adaptações elas podem ser reversíveis ou, em casos mais graves ou prolongados, podem resultar em danos irreversíveis ou na progressão para condições patológicas como o desenvolvimento do câncer. Então, eu vou começar falando primeiramente sobre a hipertrofia. A hipertrofia é um tipo de adaptação celular em que há um aumento no tamanho das células, resultando no aumento do tamanho de um tecido ou órgão específico. Isso geralmente ocorre em resposta a um estímulo ou demanda aumentada por parte do organismo. Vale ressaltar que na hipertrofia, as células individuais crescem em volume, mas não em número. E esse crescimento de tamanho pode ser tanto fisiológico quanto patológico. Como exemplo fisiológico, no caso do músculo esquelético, a prática regular de exercícios de resistência pode estimular a hipertrofia muscular. As células musculares resistentes aumentam de tamanho para lidar com a demanda adicional de trabalho. Então, na musculação, nós estamos estimulando as nossas células a aumentarem de tamanho. E elas aumentam de tamanho justamente para se adaptar com essa demanda adicional de trabalho. Agora, como exemplo de uma hipertrofia patológica, a gente pode citar a hipertrofia do miocárdio em problemas vasculares. Pois, quando há um problema vascular, o coração irá contrair mais forte e rápido para bombear mais sangue. E com essa contração excessiva, vai gerar o aumento das células do miocárdio. Isso porque as células irão gerar mais componentes estruturais justamente para se adaptar com essa demanda de algum problema vascular. E geralmente, de todos os problemas vasculares existentes, a hipertensão é a mais comum, onde ocorre o aumento do coração por conta da pressão arterial aumentada durante algum estresse. Por outro lado, a atrofia, ao contrário da hipertrofia, é a redução no tamanho das células, tecidos ou órgãos, geralmente como resultado de uma diminuição na função normal ou estimulação. Ela pode ocorrer devido a várias razões, incluindo a falta de uso, a redução do suprimento sanguíneo, a falta de nutrição adequada, lesões, entre outros fatores. No contexto do útero após a gestação, que é um exemplo de atrofia fisiológica, é comum que o órgão passe por um processo de involução uterina, que é a redução gradual do seu tamanho e retorno à condição pré-gestacional. Após o parto, o útero sofre um aumento significativo no tamanho para acomodar o feto em crescimento. Após o parto, devido a alterações hormonais e contrações uterinas, o útero passa por um processo de redução progressiva ao longo de várias semanas, retornando ao seu tamanho anterior. Ou seja, após o parto, vai acontecer uma diminuição no tamanho das células, justamente para se adaptar àquele ambiente. Agora, como exemplo de atrofia fisiológica, a gente pode citar o desuso, que ocorre quando um órgão ou tecido não é mais utilizado da maneira habitual, levando à redução do tamanho e da função. Um exemplo comum é a atrofia muscular, que pode ocorrer em pessoas que têm um estilo de vida sedentário, com pouca atividade física. Quando os músculos não são utilizados, ocorre a redução no tamanho das fibras musculares, levando à diminuição da força e da capacidade funcional. Agora, a hiperplasia já é um tipo de adaptação celular
caracterizada pelo aumento no número de células em um tecido ou órgão específico. Isso resulta no aumento do tamanho do tecido afetado. Ao contrário da hipertrofia, onde as células individuais crescem em tamanho, na hiperplasia há um aumento na quantidade de células existentes no local. Além disso, a hiperplasia geralmente ocorre em resposta a estímulos específicos que desencadeiam a proliferação celular. Esses estímulos eles podem ser diversos, como hormônios, irritações crônicas, infecções ou outras formas de estímulo que demandem maior atividade ou capacidade funcional de um tecido ou órgão. Vale ressaltar que a hiperplasia também pode ser fisiológica ou patológica. Como exemplo de uma hiperplasia fisiológica, a gente pode citar a ação hormonal, pois na puberdade e na gestação, os hormônios irão crescer, e isso vai fazer com que um número maior de células também cresçam para se adaptar à demanda. Outro exemplo de hiperplasia fisiológica, a gente pode citar a hiperplasia compensatória, onde vai acontecer uma perda de células e as outras células que ficarem vão se proliferar, ou seja, vão aumentar de número para compensar o que foi perdido, como exemplo de doação de um lobo do fígado, ou seja, o lobo do fígado que sobrar vai se proliferar até compensar o que foi perdido. Agora, como exemplo de uma hiperplasia patológica, a gente pode citar o excesso de hormônios e fatores de crescimento. Outro exemplo bastante importante é o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata. Além disso, a hiperplasia pode evoluir para um câncer. O aumento dessas células estará fazendo mitose, e com a alteração genética pode formar uma célula cancerígena. Agora, a hipoplasia já é o oposto da hiperplasia. Enquanto a hiperplasia há um aumento no número de células, a hipoplasia ocorre uma redução no número de células de um tecido ou órgão específico, resultando em um desenvolvimento incompleto ou menor do que o normal. Esse processo pode ser congênito ou adquirido ao longo da vida. A hipoplasia pode afetar diferentes órgãos ou tecidos do corpo e pode estar associada a uma série de condições médicas. Vale ressaltar que a hipoplasia também pode ocorrer fisiologicamente ou patologicamente. Fisiologicamente, a gente pode citar como exemplo a involução do timo durante a puberdade. Durante a infância, o timo ele é um órgão crucial para o desenvolvimento e maturação do sistema imunológico. Entretanto, com o avançar da idade, especialmente durante a puberdade e ao longo da adolescência, o timo tende a passar por um processo natural chamado de involução. A involução do timo é o encolhimento progressivo desse órgão ao longo do tempo. Então, para se adaptar àquele ambiente, as células vão diminuir de número, fazendo com que o timo fique menor durante a puberdade e boa parte da adolescência. Agora, como exemplo de hipoplasia patológica, a gente pode citar a hipoplasia linfóide. A hipoplasia linfóide é uma condição na qual há um desenvolvimento insuficiente ou menor do que o normal do tecido linfóide, que compreende várias partes do sistema imunológico. Essa condição pode afetar diferentes componentes do sistema linfóide e pode ser congênita ou adquirida ao longo da vida. Ela pode ocorrer como resultado de diversos fatores, incluindo causas genéticas, doenças ou condições médicas. Diante disso, para se adaptar àquela hipoplasia patológica, as células do sistema linfóide irão diminuir de número para se adaptar àquela demanda progressiva. Vale ressaltar que a hipoplasia linfóide pode comprometer a capacidade do sistema imunológico de combater infecções e de desempenhar suas funções protetoras de forma eficaz. Isso pode resultar em uma maior suscetibilidade a infecções recorrentes ou a um funcionamento deficiente do sistema imunológico.
Já a metaplasia é um processo de adaptação celular em que um tipo de célula diferenciada é substituído por outro tipo de célula mais resistente ou adequado para um ambiente ou condição específica. Esse processo ocorre em resposta a estímulos ou agressões persistentes como inflamação crônica, irritação ou lesão. Durante a metaplasia, células maduras de um tecido são substituídas por um tipo de célula que pode ser melhor adaptado para suportar as novas condições, mas que pode não ser o tipo de célula original daquele tecido. É como se o corpo substituísse um tipo de célula por outro que seja mais capaz de resistir ao ambiente adverso. Como exemplo, a gente pode citar a metaplasia epitelial escamosa e a metaplasia epitelial glandular. A metaplasia epitelial escamosa ocorre quando um tipo de tecido epitelial é substituído por um epitélio escamoso, composto por células achatadas em formato de escamas. Por exemplo, nas vias respiratórias de fumantes crônicos, o epitélio respiratório normal pode ser substituído por um epitélio escamoso, o que é uma resposta adaptativa ao estresse causado pela fumaça do cigarro. Já a metaplasia epitelial glandular acontece quando um tipo de tecido epitelial é substituído por um epitélio glandular, que consiste em células especializadas na produção de secreções. Esse tipo de metaplasia pode ser observado em certos contextos, como na região do esôfago afetado pelo refluxo ácido crônico, onde o epitélio escamoso normal pode ser substituído por um epitélio glandular mais resistente à acidez. Então, como eu apresentei para vocês, na adaptação celular, as células vão sofrer modificações para se adaptar àquele estímulo, que pode ser o aumento do tamanho ou a diminuição do seu tamanho, o aumento do número ou a diminuição do número, ou simplesmente a substituição de uma célula por outra. Entretanto, quando elas não conseguem se adaptar, elas acabam sofrendo uma lesão. Então, a lesão celular é o conjunto de alterações moleculares, bioquímicas, morfológicas e funcionais resultantes das agressões sofridas pelas células, tecidos e órgãos. As causas mais comuns são privação de oxigênio, agentes químicos, agentes infecciosos, reações imunológicas e envelhecimento. Então, para finalizar, quando uma célula não consegue se adaptar de acordo com o ambiente a que ela está sendo exposta, ela vai sofrer uma lesão, a lesão celular. A lesão celular ela pode ser classificada como lesão celular reversível e lesão celular irreversível. Na lesão celular reversível é quando o estímulo agressivo é passageiro, ou seja, a célula ela vai ser danificada, mas ela consegue voltar ao seu estado normal. Entretanto, na lesão celular irreversível é quando o estímulo agressivo é contínuo e não é interrompido. E as únicas chaves para a saída desse problema é através da morte celular, que acontece pela necrose ou apoptose. Então, a necrose e a apoptose são formas de uma morte celular. A necrose ela é um processo que vai ser sempre patológico. A necrose acontece quando afeta uma célula e não vai ser apenas a célula que vai ser destruída. Esse processo de morte celular irá se espalhar por todo o tecido. Então, ela precisa passar pelo processo de necrose justamente para não ter que danificar mais tecidos do que ela já está danificando. Já no processo de apoptose, pode acontecer tanto patologicamente quanto fisiologicamente. Na apoptose, acontece quando uma célula é afetada e apenas ela será prejudicada, e não haverá a destruição tecidual. Então, galera, essas daqui são as referências as quais eu utilizei para a realização desse vídeo, e muito obrigado pela atenção de vocês.